Bom, gente, estamos nesse vídeo iniciando uma revisão do conteúdo de relevo. E aí, como foi a sua pesquisa? Você se aprofundou um pouco mais? Você sabe qual é a área que estuda as questões do relevo? A geomorfologia, geo que vem de terra, morfo de forma e logia de estudo, de ciência, não é isso? Então, relevo é a ciência que estuda as formas da Terra. A definição é essencial você entender. Então, relevo é as formas da Terra, que não é de uma única forma, são de formas variadas. Tem terrenos planos, terreno um pouco declinado, tem terrenos mais altos, como montanhas, morros, os vales, que fica entre as montanhas e os morros. Então, todas essas estruturas de formações de terra, elas têm um aspecto histórico. Tem formações mais antigas e formações mais recentes. E essas formações ocasionadas por agentes externos e internos, não é isso? Quais são os internos da parte de baixo da Terra? Quais são? Bom, nós vamos falar sobre as placas tectônicas, que no caso é o vulcanismo, que causa os vulcões. Nós vamos falar sobre abalos sísmicos, não é isso? E vamos falar também sobre vulcões, abalos sísmicos e todo esse material que sai da estrutura da Terra, que você sabe que é dividida em três. Se você não sabe, fique atento. Crosta, manto, onde saem as lavas vulcânicas, toda aquele carvão queimando, aquela temperatura quentíssima. E temos também o manto. Então, gente, essa é a divisão da Terra. E os fatores externos, que são os fatores atmosférico, o ar, o vento, o clima, não é isso? O clima também faz parte. E lembrando que o fator climático foi decisivo para a constituição dos continentes. Não foi isso que você aprendeu? Por exemplo, qual foi o primeiro continente que surgiu com o rompimento das placas tectônicas, que fica na crosta terrestre? Esse rompimento deu-se a origem, como as rochas fenderam, se afastaram, a uma porção bem grande de terra que nós chamamos continente da Pangeia, que foi o primeiro continente. Daí, com o passar do tempo, aconteceu toda essa influência interna, externa, que eu já falei quais são os componentes responsáveis por essa modificação do solo. Veio surgindo, então, os outros continentes que têm a forma que isso tem hoje. É interessante sabermos, nessa aula, que cada formação de solo, de relevo, obedece a quê? A recursos de estudos atualizados ou não. Por exemplo, os estudos, os fatos observados mais atrás, mais antigamente, não são tão precisos como os que são hoje. Por isso que vai sendo formadas novas formas de relevo com o passar do tempo. Elas vão se modificando, certo? Outro ponto importante que nós vimos é sobre a questão da importância do relevo, que eu já até falei aqui, que é tanto na questão política, sabe? Um líder, para governar bem, ele tem que ter toda uma noção geográfica e saber a influência desses componentes naturais, clima, hidrografia, relevo, todo esse conjunto, porque todo esse conjunto, funcionando em perfeita harmonia, existe uma exploração, uma extração de riquezas grandiosas que vai facilitar a vida do ser humano. Por exemplo, nós temos atualmente o avanço da tecnologia, o avanço no mercado, no comércio, na indústria, o avanço nas áreas tecnológicas, na comunicação, no transporte. Todos esses avanços foram permitidos, foram acontecidos devido a essa exploração do homem ao meio ambiente. Certo? Então, a questão também da hidrosfera, que é a relação desse homem com esse meio ambiente, também é de fundamental importância. Por quê? Porque
a estrutura humana vai depender da harmonia desse meio ambiente. Então, o estudo do relevo vem dependendo de todas as outras ciências responsáveis que estão em um conjunto ligados. Esses não são desassociados, separados um do outro. Então, estudar geografia é estudar aspectos que estão interligados. Do clima, das águas, da vegetação, da botânica, biologia que é em torno dos seres vivos. Então, essa harmonia é necessária para que o homem consiga viver em perfeita saúde sem prejuízo. Sem contar que uma ação danosa, uma ação prejudicial do homem vai acarretar em um espaço muito longo de gerações doenças gravíssimas, como, por exemplo, na poluição do ar, a poluição dos rios, a extinção de vegetais, de espécies vegetais, a extinção de espécies animais. Então, gente, fique atento. O estudo do relevo e de todos os componentes da natureza é de fundamental importância para que nós venhamos a entender o mundo que está à nossa volta. E como esse processo, tanto físico como histórico, como humano, nós temos a geografia que se divide em duas partes. A geografia humana, que vem tratar dessa coisa da hidrosfera, do homem atuando no meio ambiente, e a geografia física, que é todos esses componentes que estão juntos, interligados, formando uma cadeia de acontecimentos que é extraordinária, responsável pela facilidade que nós temos hoje no nosso dia a dia de recursos tecnológicos, na área da comunicação, na área dos transportes, em todas as áreas nós temos uma evolução acontecendo dia por dia, em décadas após décadas. Então, toda essa era geológica, do tempo bem mais antigo para trás, para o mais adiante, vem acontecendo em uma sincronia, há uma ligação de elementos que interagem, interferindo um na ação do outro. Certo, gente? Feito isso, eu gostaria de pedir que vocês abrissem o livro de vocês de reforço. Livro de reforço. De posse do livro de reforço, você vai abrir na página 94, só a segunda parte, e na página 95. Aí vocês vão reforçar esse conteúdo a respeito do relevo para melhor aprendizagem, certo? E então, gente, não esqueçam de fazer as atividades de pesquisas. A questão da pesquisa, de ampliar mais o conhecimento de vocês, vai ajudar muito esse norte para vocês. Tá bom? E vai despertar mais a curiosidade de vocês. Vocês precisam se apaixonar pelo meio ambiente, pelo mundo que está à sua volta. E a melhor forma dessa paixão surgir é você tentar compreender como isso acontece. Certo? Assim como nós, como seres humanos, não estamos isolados um dos outros, porque somos seres social, dependemos um do outro. Por exemplo, nós estamos vendo na situação atual essa questão do coronavírus. Como todas as coisas estão paradas, há um bloqueio em todas as áreas que se interfere por conta de um vírus. Então, veja a importância de você entender os elementos que estão ligados entre si em todos os acontecimentos históricos e também acontecimentos físicos, dentro do aspecto ambiente, certo? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção e não esqueça de ir mais a fundo nas informações, ler bastante, ok? E uma das propostas que eu já falei para vocês, em sala de aula sempre estava falando, é a questão de vocês lerem o conteúdo, dar uma paradinha, refletir sobre esse conteúdo e tentar verbalizar, falar isso em forma sequenciada, para ver se houve uma assimilação desse conteúdo. É uma forma de você estar estudando e ter segurança de que aquele conteúdo vai ficar na sua mente, no seu intelecto e você não vai esquecer. Beleza, gente? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.